Estamos de volta, gente, nosso quinto e último bloco. Deixei uma perguntinha no final do nosso quarto bloco, foi a seguinte. É possível que alguém destine 100% do seu patrimônio para a abertura de uma fundação? E vos adianto logo que estou fazendo essa pergunta segundo a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Estou dizendo isso porque, vez por outra, saiu uma reportagem por aí dizendo que Bill Gates vai doar 99% do patrimônio, que fulano de tal vai doar. Isso aí é outra história. Londres, Inglaterra, Estados Unidos, enfim, o regulamento é outro. Aqui no Brasil, pode ou não pode? Aqui no Brasil não pode. Aqui no Brasil não pode porque nós temos alguns limites, tá? O Código Civil, no artigo 548, 548, ele proíbe o que nós chamamos de doação universal. É proibido. No artigo 548 diz lá que é nula a doação universal. É nula por que a doação universal? A doação universal é nula, falando no 548, porque, senhores, se você doar todo o seu patrimônio, raciocine, em tese alguém vai ter que lhe sustentar. E esse alguém, mais em tese ainda, vai ser o Estado, né? Na prática você vai morrer de fome, tá? Mas em tese, utopicamente, falando segundo o ordenamento jurídico brasileiro, se alguém não tem dinheiro para se sustentar, o Estado vai pagar a conta do cara. O Estado não quer pagar a conta de ninguém. Então o Estado proíbe que você doe todo o seu patrimônio. É nula a doação de todo o seu patrimônio. Então, não posso pegar 100% do meu patrimônio e colocar dentro de uma fundação. Eu tenho sempre que guardar um mínimo para a minha subsistência. Invariavelmente, um mínimo para a minha subsistência. Além disso, há outros limites no direito, né, que não nos interessa tanto aqui, mas apenas para pontuar, que eu sei que tem gente da área de direito aí em casa assistindo. Tem o limite da legítima, né? Se o cidadão tem herdeiros legítimos, que são descendentes, ascendentes e cônjuge, descendentes, ascendentes e cônjuge, vai ter esse limite da legítima. É um limite importante, trata-se de um limite importante. Tem o limite ainda da fraude contra credores. Se eu estou cheio de dívidas, eu não posso sair doando meu patrimônio. Então há outros limites. Mas o que nos interessa aqui é o do 548, e que você tenha essa noção consigo, que você não pode deixar ou dar todo o seu patrimônio para uma fundação. Ultrapassada a primeira fase, que foi a fase da afetação, dotação, enfim, direcionamento patrimonial, chego à segunda fase, que é a fase de elaboração dos estatutos. Elaboração dos estatutos, e aqui vale a lembrança, a fundação tem estatuto, e não contrato social. Essa elaboração dos estatutos, joga aí na tela para mim, Maísa, por favor, ela pode ser direta ou indireta. E a indireta também pode ser chamada de fiduciária. Então ela pode ser direta ou indireta, e a indireta também é chamada de fiduciária. A direta é aquela feita pelo próprio instituidor. Então o próprio cidadão que institui já elabora o estatuto, tá? Ele mesmo que institui e já elabora o estatuto. É a direta. Já a indireta ou fiduciária é quando o instituidor confia o encargo a alguém. Ele confia a alguém que faça o estatuto. Deixa eu dar só um exemplo. Se eu em vida quero abrir uma fundação, vou ter que fazer por escritura pública e já posso lá fazer o estatuto. Se eu quero fazer uma fundação para que tenha efeitos após a minha morte, eu farei via testamento e, se quiser, também já posso deixar o estatuto. Mas eu posso, tanto em um e outro caso, apenas afetar o patrimônio, direcionar o patrimônio e confiar a alguém a atividade de fazer o estatuto. Confiar, por exemplo, a Maísa. Na primeira hipótese foi a elaboração direta, na segunda, indireta ou fiduciária. Fiduciária vem de fidúcia e fidúcia vem de confiança. Ok? É justamente a fiduciária. Beleza. Se eu nomeio alguém para que elabore o estatuto, eu devo conferir prazo. Devo dar prazo. Maísa, você tem tanto tempo para fazer o estatuto. Devo conferir prazo para que essa atividade seja realizada. Se eu não conferir prazo, a lei confere. A lei diz que o prazo é de 180 dias. Então eu devo conferir prazo. Se eu não fizer, a lei o fará. Prazo de 180 dias. Beleza. Ultrapassado o prazo que eu conferir, ou se eu não conferir prazo, ultrapassado os 180 dias, e a pessoa não fazendo, o Ministério Público poderá elaborar os estatutos. Então, ultrapassado o prazo,
Se a pessoa não fizer o estatuto, o MP poderá elaborá-lo. E aí nós vencemos a segunda fase, que foi a da elaboração dos estatutos. Vencida a segunda fase, avanço à terceira fase. Aprovação dos estatutos. Aprovação. Quem vai aprovar o estatuto é o Ministério Público. Ministério Público, artigo 65, é a autoridade competente. Aqui se refere ao artigo 65, para que aprove o estatuto. E essa aprovação ou desaprovação pode ser submetida a recurso, direcionado a um juiz. Então, cabe ao MP a aprovação, e essa aprovação ou desaprovação pode ter recurso, repito, direcionado ao juiz. Direciona-se ao juiz o recurso, sem maiores dificuldades. Aprovados os estatutos, chegam no último passo. Qual é? O registro. O registro. O registro, que é o último passo, é o passo mais importante, né, gente? Afinal de contas, sem registro, não há aquisição da personalidade jurídica. Então, chegamos ao registro. O registro, senhores, registre-se, diga-se, que é feito no cartório de registro de pessoas jurídicas e não na junta comercial. Cartório de registro de pessoa jurídica e não na junta comercial. Beleza? Vencida a instituição da fundação, algumas observações importantes acerca da fundação. Primeira observação: é possível a alteração dos estatutos? Será que pode alterar o estatuto? Poder pode, mas é complicado. Olha o que diz o artigo 67, Maísa. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja deliberada por 2/3, então já traz um quórum aí, 2/3 dos componentes, para gerir e representar a fundação, não contraria ou desvirtue a finalidade, então não pode contrariar ou desvirtuar, mas nada impede que amplie, nada impede que amplie, ampliação é possível, que não pode contrariar ou desvirtuar. Terceiro requisito, está aí na tela, seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, que caso este a denegue, poderá o juiz supri-la a requerimento do interessado. Pronto. Então poder pode, mas tem os requisitos do 67. A minoria vencida terá o prazo de 10 dias para recorrer da decisão da alteração. A minoria vencida, diz o artigo 68 do Código Civil, terá o prazo de 10 dias para recorrer da alteração. Então está aí a primeira observação, alteração dos estatutos. Segunda observação, fiscalização. A quem cabe a fiscalização das fundações? A fiscalização das fundações cabe ao Ministério Público Estadual. MP estadual é a quem cabe fiscalizar as fundações. Sempre estadual. Luciano, está errado. Estou lendo o artigo 66 aqui do Código Civil, artigo 66, e o parágrafo 1º, Luciano, que está aí na sua tela, diz que excepcionalmente pode ser o federal. Olha lá. Se funcionário no Distrito Federal ou no território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal. Está lá no parágrafo 1º do artigo 66. Diz que pode ser o federal, mas está dizendo que é o estadual aí. Gente, cuidado. Esse parágrafo 1º do 66, ele foi declarado inconstitucional na ADI 2794. A ADI 2794 declarou a inconstitucionalidade de tal parágrafo. Então hoje, invariavelmente, é o Ministério Público Estadual, tá? Se ela for localizada no Distrito Federal, o próprio MP do Distrito Federal realizará a fiscalização. Se ela for localizada em vários estados do Brasil, em cada estado, o respectivo Ministério Público vai fazer a fiscalização. Última notícia aí sobre fundação. O que acontece caso a fundação seja extinta? Qual o destino patrimonial? Artigo 69. Tornando-se lícita, impossível e inútil a finalidade a que visa a fundação, ou vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público ou qualquer interessado lhe promoverá a extinção
incorporando-se o seu patrimônio, salvo disposição em contrário, no ato constitutivo ou no estatuto, em outra fundação designada pelo juiz, que se propõe a fim igual ou semelhante. Ok? Então, tá aí o destino, repito, o destino do patrimônio da fundação. Olha como é na hora da prova, Maísa. Analista jurídico, Cefaz, Ceará 2006, prova ESAF. Para que uma fundação particular adquira personalidade jurídica, será preciso, a letra A, elaboração de seu estatuto pelo instituidor ou por aquele a quem ele cometer a aplicação no patrimônio. Tá falso. Ô, Luciano, mas isso é uma etapa. Isso é uma etapa de criação. É uma etapa de criação, Luciano. Por que tá falso? Porque isso não dá personalidade. Só vai dar personalidade com o registro. Pessoa jurídica só ganha personalidade com o registro. Bola. Aprovação pelo Ministério Público. Falso, porque não teve registro. Casa. Dotação e aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Falso, porque não teve registro. Dado. Dotação e registro. Tá até verdadeiro. Mas vamos ver se é a mais certa, porque da dotação até o registro tem várias coisas no meio, né? E tem o quê? Dotação, elaboração, aprovação e registro. Perfeito. Estão aí as fases necessárias para a criação de uma fundação. Vencemos a classificação de número 2 quanto à estrutura. Lembrando, a gente está tratando do tema classificação das pessoas jurídicas. Já falei quanto à nacionalidade, já falei quanto à estrutura. Avanço agora quanto à atividade. Quanto à atividade. E quanto à atividade, senhores, quanto à atividade, ela poderá ser de direito público, e aí pode ser público interno ou externo, e de direito privado. Então, quanto à atividade, pode ser direito público, interno ou externo, e pode ser de direito privado. Tá aí. Beleza. O Código Civil está topologicamente dentro do direito privado. Tá? É um ramo do direito privado. Todavia, o Código Civil enuncia, ele vai enunciar quais são as pessoas jurídicas de direito público. Ele enuncia. Então, quando cai na prova, só cai quais são. Quais são? Direito público interno está lá no 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Tá aí. Tá aí. De direito público externo, artigo 42. Olha aí. São pessoas jurídicas de direito público externo, estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. ONU, OEA, Santa Sé. Tá aí. Código Civil, artigo 41 e 42, respectivamente, preocupa-se em tratar as pessoas jurídicas de direito público interno e externo. Perfeito. Mas além das pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas podem ser de direito o quê? Privado. E essas são as que nos interessam mais. Quais são as pessoas jurídicas de direito privado, Maísa? Está aí na tela. Associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Sobre este rol, várias informações importantes. Várias informações importantes. A primeira é a seguinte. Toma cuidado com esse inciso 6 aí que eu marquei, ó. Que esse inciso 6 é uma novidade de uma lei deste ano. Do ano vigente, de 2011. Lei que está ainda em período de vacácio. Paulo, Luciano, o que é isso? O que é vacácio? A vacácio é quando a lei já foi publicada. É vacácio, mas escreve vacátio, tá? Vacátio, mas a pronúncia é vacácio. É quando a lei já foi publicada, mas ainda não produz efeitos. Então só vai produzir efeitos em verdade a partir de janeiro de 2012. Só que, meu amigo, como o seu concurso ele só vai abrir para o ano, eu já estou inserindo aí, né? Porque a novidade é que vai cair sua prova. Provas de concurso puxam por novidades.
Não vai pintar na prova. É por isso que já está inserido. Mas hoje não está no rol. Vai estar no rol amanhã. Ok? No ano que vem. Então tá aí a primeira informação importante. A segunda informação importante é o seguinte, joga na tela aí. Luciano, associações e fundações, incisos 1 e 3, podem ser públicas ou privadas. Podem ser públicas ou privadas. Como é que eu sei na hora da prova? Se está se referindo a uma pública ou a uma privada? Como fazer na hora da prova? É simples. Se a tua prova estiver se referindo à figura pública, vai adjetivá-la como pública. Então, se vem a expressão associação solta ou fundação solta na prova, é privado. Se ela quiser se referir à pública, ela vai lhe dizer que é uma associação pública ou uma fundação pública. Se está solto na prova, é privado. O critério é esse. O critério é esse. Então, fica atento na hora da prova. Ainda aí, joga na tela. Organizações religiosas e partidos políticos. Organizações religiosas e partidos políticos têm a maior cara de público. Tem a maior cara de público, mas é privado. Por que, Luciano, é privado? Inclusive, gente, é privado e foi inserido no Código Civil em 2003 apenas. Até 2003 não era não, viu? Código é de 2002, quando saiu o código não estava no rol não, só em 2003 que nós inserimos. Inserimos por quê? Vamos lá. Inserimos por quê? Organização religiosa, o Estado é laico. Como o Estado é laico, nós não podemos cercear a criação de novas religiões. Não tem como cercearmos. Nós temos que liberar isso. E se deixássemos no âmbito do público, o Estado poderia tolir, cercear. Então nós puxamos para o privado. Puxamos para o privado. Partidos políticos. Nós vivemos um sistema democrático e pluripartidário. É uma democracia pluripartidária. Ora, se deixarmos na mão do público, o governo não vai querer criar novos partidos. Ele vai segurar. Ele vai segurar. Não vai querer criar novos partidos, ele vai segurar. Até porque quem está no poder não quer dividir o poder. O cara não quer novos partidos. Então nós temos que deixar na mão do particular. Então, organização religiosa, porque o Estado é laico, partido político, por conta do pluripartidarismo democrático, são hipóteses de pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. Ok? Fiquem atentos na prova. Como é que cai na prova? Joga aí na tela, Maísa. Como é que cai na prova? Olha lá. Aliás, antes de como é que cai na prova, Maísa, me perdoe, volte para mim. Tem uma última informação que quase não dei e talvez seja mais importante. Sociedades de economia mista em empresas públicas, senhores. Sociedades de economia mista em empresas públicas. São pessoas jurídicas de direito público ou privado? E aí? Sociedades de economia mista em empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público às quais se dá estrutura de privado. Pessoas jurídicas de direito público às quais se dá estrutura de privado. E aí? Na classificação, encaixa no público ou no privado? Parágrafo único, Maísa, do artigo 41. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 41. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se, no que couber quanto aos seus funcionamentos, pelas normas deste Código. Se é deste Código, é do Código Civil. Se é do Código Civil, são privadas. São privadas. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista inserem-se no rol das privadas, tá? Inserem-se no rol das privadas. Agora sim, como é que é na hora da prova? Olha aí. Analista Administração Financeira e RB Brasil Resseguros 2006, concurso ESAF. São pessoas jurídicas de direito público interno, entre outras. União, Estados, territórios, autarquias, fundações e partidos políticos. Fora! Já vimos aí que as fundações podem ser privadas e os partidos políticos são privados. Fundações, associações, autarquias e municípios. Fora! Porque se as fundações e associações aqui fossem públicas, estavam referidas como públicas.
União, Estado, Distrito Federal e partidos políticos, fora, porque partido político é público, é privado, perdão. É privado e está atrás do público. Associações, fundações públicas e autarquias, fora, porque as associações aqui só seriam se tivesse pública. Olha como a fundação está com pública do lado, ó. Seguindo aí. Autarquias, União, Estados e fundações públicas. Beleza. Letra E. Beleza, letra E. Tranquilo. Vamos extinguir a pessoa jurídica. Extinção da pessoa jurídica. A extinção da pessoa jurídica, ela pode acontecer de diversas formas. Há várias maneiras, há várias formas de se extinguir a pessoa jurídica. A primeira maneira, está aí na sua tela, é a convencional. Convencional, que nós também podemos chamar de voluntária. Convencional ou voluntária. Na convencional ou voluntária, a mesma vontade criadora, gera a extinção da pessoa jurídica. Então, a mesma vontade que gerou a criação, gera a extinção. Beleza? É a convencional ou voluntária. Tranquilo. Dá um exemplo. O sócio de uma determinada empresa, após a sua criação, tempos na atividade, resolve por fim a empresa. Por quê? Porque não estava dando certo. Não estava dando certo. Farão uma extinção convencional ou voluntária. Ela costuma se dar através de um distrato. Por isso que algumas pessoas devem ter ouvido essa expressão, o distrato da empresa. Distrato é o desfazimento do contrato, tá? Quando você está desfazendo um contrato, você realiza um distrato. Como você fez o contrato social, você fez o estatuto e não deu certo, você agora está fazendo um distrato. Beleza. A segunda modalidade, Maísa, joga na tela, é a administrativa. Segunda modalidade é a administrativa. Não sei se vocês se lembram hoje, quando nós tratamos do surgimento ou da aquisição da personalidade da pessoa jurídica, nós tratamos do artigo 45 do Código Civil, que trata da teoria da realidade técnica, né? Teoria da realidade técnica por quê? Porque não basta a pessoa jurídica existir na realidade. Para que ela adquira a personalidade, o código exige uma técnica, que é justamente o registro do seu ato constitutivo. Tem que registrar o seu ato constitutivo. Realidade técnica. Mas nós vimos que há determinadas pessoas jurídicas que antes do registro do ato constitutivo necessitarão de quê? De uma autorização. Autorização ou aprovação do Poder Executivo. Autorização ou aprovação, repito, do Poder Executivo, sob pena de inexistência. Foi o caso dos bancos, foi o caso das seguradoras. Imagina que uma seguradora teve bonitinha a autorização ou aprovação prévia dela, tranquilidade, beleza, mas aí o que acontece? Ocorre que no exercício da função, essa autorização ou aprovação cai, por algum motivo qualquer, tá? Cai por um motivo qualquer, passa a não mais produzir os seus regulares efeitos, por algum motivo, repito. Nessa hipótese, você terá uma extinção administrativa, porque o Estado extinguiu aquela seguradora por não mais obedecer aos requisitos exigidos pela administração pública. Um banco que não mais atende às exigências, extinção também administrativa. Seguindo aí, terceira hipótese, judicial. Extinção judicial, autoexplicativo, se dá através de uma decisão judicial. Decisão do juiz. Lá no artigo 45, também, eu estudei com vocês o parágrafo único, trazendo apenas um exemplo aí da judicial. O parágrafo único segundo o qual, afirma-se que há um prazo de 3 anos para anulação das pessoas jurídicas de direito privado por defeito no seu ato constitutivo respectivo. Está lá, no parágrafo único, prazo de 3 anos. Se nesse prazo de 3 anos alguém ajuizar uma ação para anular a pessoa jurídica por defeito no ato constitutivo e o juiz anular, você está diante de uma extinção o quê? Judicial. Extinção judicial. A última hipótese é a extinção legal.
extinção legal, que acontece quando a lei automaticamente ordena a extinção da pessoa jurídica. O artigo 1028, por exemplo, no Código Civil, 1028 do Código Civil, afirma que na hipótese de falecimento de todos os sócios, a pessoa jurídica haverá de ser automaticamente extinta. Trata-se da extinção judicial. Puxa uma observaçãozinha final aí, gente, para nós irmos embora. E a observação final diz respeito à representação da pessoa jurídica. Representação da pessoa jurídica. A quem cabe a representação da pessoa jurídica? A representação da pessoa jurídica cabe aos indicados nos seus atos constitutivos. Indicados nos seus atos constitutivos. O ato constitutivo deve indicar qual sócio, qual gestor, cabe à administração da pessoa jurídica. Se ele não indica, todos os sócios ou todos os fundadores ali poderão gerenciar e representar a empresa. Então, se o ato constitutivo não indica, caberá a todos. Caberá a todos. Todos poderão, repito, representar aquela determinada pessoa jurídica. O detalhe é o seguinte, em tese, apenas o representante da pessoa jurídica é que poderia receber citações judiciais. Em tese, só ele. Só ele poderia receber citações judiciais, porque ele é o representante. Só que na prática, tem muita gente que é esperta por aí, né? Coloca João de representante e João nunca está na empresa, para nunca receber citação, para a empresa nunca sofrer processo. Justo por isso que a jurisprudência afirma que se a citação for entregue a um funcionário da empresa, ela é válida, ainda que este funcionário não a represente. Ela é válida, ainda que este funcionário não a represente. Ok? Beleza? Gente, fechamos hoje pessoa natural, pessoa física. Vencemos o tema pessoa jurídica. Na aula que vem, iremos dar seguimento com direitos da personalidade e domicílio, a nossa aula de número 3, seguindo com o nosso conteúdo programático, que graças a Deus está rigorosamente em dia. Espero que estejam gostando do curso. Meu e-mail continua lá, uma porta aberta para vocês. Já vi aí que algumas pessoas me adicionaram no Facebook, no Twitter. Já estamos aí nos comunicando, tá? Estou sempre à sua disposição para o que der e vier. E na aula que vem, irei dar seguimento. Espero já curado de minha gripe, né, Maísa? Que não acaba. Uma semana gripado hoje. Vou fazer até um bolinho lá em casa para comemorar, não é verdade? Uma semana de gripe, com uma gripe horrorosa. Espero que na aula que vem eu já esteja aí 100% e a gente dê seguimento. Forte abraço, beijo no coração de vocês, senhores. Até a próxima.